Boa noite, graça e paz. Muito feliz de poder estar aqui. Nosso último point jovem do ano, para honra e glória do Senhor. Que triste, né, gente? Mas estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje tem muitos jovens também que estão viajando, né, que voltaram para casa, que são estudantes, que estão aqui com a gente. Mas aí voltaram para poder ver a família, né? Teve um recesso aí do FV. Tem gente também que hoje não pôde vir. Mas glória a Deus que vocês vieram para estar aqui. Então, eu vou convidar vocês para curvarem a cabeça. A gente está orando para começar essa palavra. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, Jesus, pela Tua bondade, a fidelidade do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, por estarmos mais um dia na casa do Senhor. Eu me coloco, Pai, diante da Tua presença e peço ao Senhor, Deus, para que o Senhor me use aqui para falar, Deus, não aquilo que eu quero, mas que seja a Tua vontade, Pai, que seja o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Deus, abre o coração dos Teus filhos, Pai, para receber essa palavra. Que o Senhor, Deus, venha fazer com que essa palavra seja como uma semente que caia em terra fértil, Pai, e venha dar muitos frutos, tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu sei, Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor, Deus, que habita em mim, eu creio que tem tudo que a gente precisa. Então, que o Teu Espírito Santo, Pai, se sinta à vontade aqui, Deus, para transformar cada vida que entrou por essa porta. E que todos que entraram, Pai, saiam daqui com as mãos cheias, cheias da presença do Senhor, cheias, Pai, do amor do Senhor e da graça do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Laís. Tem algum visitante? Amém. A gente tem só um visitante ali, ela saiu ali. Dá bem, né? Senão ela ia ficar com vergonha se eu falasse, né? Mas glória a Deus. Gente, hoje a palavra vai estar lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Se vocês quiserem já ir abrindo, o tema, Lari vai colocar ali para nós, ou quem está no slide do tema. Gente, eu vou contar para vocês. Hoje quem ia pregar era pastor Reinaldo. E aí, estava tranquila lá em casa, né? Até que ele falou com o Vinícius que não poderia trazer a palavra, porque tinha um evento. Nisso, o Vinícius falou assim, Laís, você que vai pregar. Eu falei, eu não. Aí ele falou, não, você, porque eu já preguei esse mês de dezembro, então é você. Aí eu falei, misericórdia, não vou, Vinícius, minha agenda está cheia lá no estúdio, eu não tenho tempo para sentar e preparar uma palavra, está muito difícil, estou acordando 7 horas, dormindo 11, trabalhando de 8 às 10 todo dia, não estou aguentando. E aí, estava naquele estresse, né, de não conseguir dar conta da casa, de não conseguir tirar tempo de qualidade para o Senhor. Mas ele falou assim, Laís, é você. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí, gente, isso foi na semana passada. Veio essa semana toda, e eu acordando cedo, fazendo minha oração rápida, indo trabalhar, e aquilo me deixando chateada por dentro. E aí eu falei, Deus, eu preciso tirar tempo de qualidade com o Senhor, mas que dia que eu vou tirar? E eu olhava minha agenda assim, desde cedo estava lotada, e eu falava, não tem tempo nem de almoço. Aí, no horário de almoço, eu encaixei cliente. Eu também não vigiei, né, gente? E aí, eu pensei, como que eu vou fazer? Mas Deus é tão bom que na sexta-feira ontem, eu cheguei em casa, depois de um baile de formatura que eu atendi. Já era quase 11 horas da noite. Eu cheguei e falei, Deus, é agora, porque amanhã já é o culto. Eu deixei a semana inteira passar, é agora ou nunca. E aí, Vinícius perguntou, amor, você está preparando a palavra? E eu estava sentada, mexendo no Instagram. Falei, não estou conseguindo. Eu já tenho o que eu vou falar, eu quero falar sobre Uzias. Deus já colocou no meu coração a semana inteira, eu estou lendo, meditando, mas eu não sei qual que vai ser o tema. Aí passou um vídeo da Fabiola Mello, falando assim, como eu posso ser triste se esse ano, 2 pontos. Aí eu falei, já sei o tema da minha palavra. E aí eu desliguei o Instagram e fiquei até de madrugada escrevendo no meu papelzinho que Deus colocou no meu coração. Vamos ler comigo, gente. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vai falar assim, ó. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois, carneiros, cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou o seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Gente, então, quando eu pensei nessa palavra, eu falei assim: Deus, eu vou falar sobre a irreverência de Uzá ali, em ter colocado a mão na arca do Senhor, sendo que era algo que Deus não tinha permitido. Lá em Números, gente, quando a gente vai ver lá em Números, fala que Números 4:15 fala que era a ordenança do Senhor, era lei, que ninguém podia pôr a mão na arca da presença do Senhor. E aí, deixa eu só contextualizar um pouquinho para vocês. A arca da presença era onde habitava a presença do Senhor naquele tempo passado, ali no Antigo Testamento. Jesus não tinha vindo ainda e morrido na cruz para que a gente tivesse acesso, igual a gente tem hoje, entrar no nosso quarto, pedir perdão pelos nossos pecados, de falar que a gente ama a Deus, de ter liberdade com Deus. Então, Jesus ainda não tinha vindo. Então, nesse tempo aqui, enquanto tinha o povo ali de Israel, que ele estava ali, caminhando, buscando a terra prometida do Senhor, Davi era o rei ali que estava ali, na frente daquele povo. Tinha uma arca da presença, que era onde habitava a presença do Senhor. Só que só quem podia entrar, dentro lá do templo, para poder acessar essa arca, era um sacerdote. Era uma pessoa que ela tinha que fazer um sacrifício, ela tinha que ser uma pessoa santa, que não podia ter pecados. Era alguém escolhido pelo Senhor. Então, gente, ninguém podia tocar naquela arca da presença. Então, o que aconteceu? Quando eles foram lá na terra dos filisteus buscar a arca do Senhor, buscar a presença do Senhor para a terra de Davi, porque Davi tinha construído um templo para essa arca, eles levaram vários homens. A história começa lá no versículo 1, falando que Davi juntou muitos homens, mas tinha os filhos de Coate, que era esse Uzá e o outro aqui que fala o nome dele, e Aiô. Aiô ia diante da arca, e Uzá e um outro aqui, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Eles estavam guiando o carro de boi e esse carro estava levando a arca. Até que o boi tropeçou, gente. O boi tropeçou, Uzá não pensou na hora. Ele só pensou assim: gente, tropeçou, o que eu vou fazer? Eu vou segurar, A arca da presença vai cair num barranco, vai cair numa ribanceira. Ele esqueceu que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer grandes coisas, e que era a ordenança do Senhor lá em Números, que ninguém podia tocar na arca da presença do Senhor. E aí o que aconteceu? Foi fulminado pelo fogo. Ele acabou ali morrendo. Davi na hora ficou desesperado. Pensou: meu Deus, ele foi queimado pelo fogo, e ficou triste. Davi sentiu um desprezo. Ele fala aqui, lá no versículo 8. Desgostou-se Davi. Davi ficou tão triste a hora que ele viu o amigo dele ali morrendo. O que ele fez? Ele falou: não, vai que acontece outra catástrofe dessa. Vai que acontece outra coisa ruim igual essa. Vamos pegar essa arca, mandar para a casa de Obed-edom, que já estava perto. Eles vão e mandam a arca para a casa de Obed-edom. E, gente, aonde a presença de Deus está, não tem como não ficar diferente, Fica diferente, muda algo. A presença de Deus, ela transforma. E a casa de Obed-edom foi transformada pela presença do Senhor. E aí Davi ficou sabendo que a arca do Senhor
estava abençoando aquela casa ali, que a presença do Senhor estava abençoando a casa de Obed-Edom. O que ele foi e fez? Mandou buscar a arca de novo. E ele foi lá com toda alegria buscar a arca. E aí eles fizeram certinho, como Deus tinha ordenado. A cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um animal. Davam 6 passos, sacrificavam um animal. Porque era ordenança do Senhor, aquilo, no Antigo Testamento. Só que aí quando Davi está chegando perto lá da onde que ia ficar a arca do Senhor, a esposa dele lá do palácio, ela avistou Davi chegando com a arca, dançando, com tamborins, cheio de júbilo, cheio de alegria. Estava a harpa tocando, vários instrumentos, e ele estava salteando e dançando diante do Senhor de tanta alegria, porque ele estava diante da presença do Senhor. O que a esposa de Davi fez? Ficou sentindo desprezo dele, ficou ali como se fosse falando coisas ruins de Davi. A palavra de Deus fala que ela, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi saltando e dançando, o desprezou no seu coração. E a Bíblia fala, gente, que depois que Mical sentiu desprezo de Davi, ficou ali debochando dele, porque ele estava dançando, ela não pôde mais ter filhos. E naquele tempo, uma mulher estéril era a mesma coisa de uma mulher que não valia para nada. Então, ela colheu isso, né? Mas uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje, como eu posso ser triste se esse ano... Primeira coisa, eu vou falar 3 coisas para vocês, eu queria que vocês pegassem comigo dentro dessa história. Primeira coisa, pode passar aí para nós, fazendo favor. Tivemos disponível a presença de Deus o tempo todo. Gente, aqui eles tinham uma arca da presença do Senhor para poder ter a presença de Deus. E uma pessoa podia entrar ali, acessar e pedir perdão pelos pecados. A gente não. A gente tinha disponível a presença do Senhor o tempo todo, 24 horas por dia. Você estava dormindo? Deus estava lá com você. Você estava acordado? Deus estava lá com você. Só que às vezes a gente ignorava essa presença. Eu confesso que muitas vezes esse ano, eu ignorei a presença do Senhor na minha vida. Coloquei tanta coisa na frente, gente, mas tanta coisa, que ontem, quando eu estava preparando essa palavra, se eu lembrar eu até choro, mas eu estava preparando a palavra, o Vinícius chegou com louvor e foi escovar dente, deixou o celular lá perto de mim, e eu comecei a chorar, e chorar, e chorar como criança. E eu chorava tanto, porque eu falei, Jesus, quantas vezes eu ignorei a presença do Senhor esse ano? O ano passou, foi tão rápido esse ano, né? E muitas vezes eu fiquei me pegando presa a coisas que não eram para mim fixar os olhos. Tantas coisas eu perdi tempo, Jesus, sendo que eu poderia ter valorizado a sua presença ali naquele momento, sendo que eu poderia ficar ali na sua presença, dando glórias ao Senhor, dizendo como o Senhor é santo. Às vezes só ali sentada falando, Jesus, eu só quero ficar aqui na sua presença, eu nem sei se o Senhor está aqui. Quantas vezes eu passei no ano que eu lembro que parecia que Jesus estava dormindo no barco, mas ele só falava assim, olha, eu quero que você rema. Mas eu ficava, Jesus, me dá uma resposta, porque eu ficava esperando de Deus algo, mas ele falava assim, não, eu quero que você rema. E Jesus ficava em silêncio, porque muitas vezes a gente fica esperando que Jesus faça, gente, que Jesus venha e tome a direção das nossas vidas, sendo que Ele é um Deus que nos dá liberdade de escolha. Mas Ele vai abençoar aquilo que vai glorificar o nome dEle. Se a sua escolha não glorifica o nome dEle, Ele não vai abençoar. Não tem como. A nossa vida é para glorificar o Senhor, né? Então, gente, a gente teve disponível a presença do Senhor o ano todo e muitas vezes a gente não valorizou. Um exemplo que eu trago, uma vez eu estava passando pelo Voaçu, todo mundo que conhece Voaçu, não conhece? É um bairro de Viçosa. E aí, gente, a gente estava passando por esse bairro, eu vi meu tio passando, com metade do capacete na cabeça, ele não enfiou o capacete todo. E eu fiquei assim, gente, se ele passar por uma polícia, a polícia vai prender ele. Porque não pode, né? Tem que colocar ainda preguinha aqui debaixo, né? Fechar não é o cadeado, não, né? Fechar a prega do capacete. E eu fiquei assim, pra que usou o capacete? Cadê a proteção? Se ele bater de moto, vai quebrar a cara. Aí eu pensei, meu Deus, guarda ele. Passei e vim. E aí na hora Deus começou a falar comigo. Tem muita gente que está assim na minha presença. Tem muita gente que não está 100% na minha presença, está só pela metade. A pessoa não quer viver realmente, colocar o capacete, né? Como se diz, o capacete da salvação. Não quer realmente viver a vontade de Deus por completo. Ela quer estar na presença do Senhor, mas é só pela metade. Fazer a vontade de Deus, ela não quer não. Obedecer a Deus, ela não quer não. Estou na igreja, venho sábado, venho domingo, mas na hora que é para obedecer, não, Jesus. Aí eu não quero não, aí já está difícil demais. E estar na presença do Senhor, gente, não é só vir sábado no Point, não é só vir domingo, não é só um dia na nossa casa orar e passar o ano inteiro sem orar, achando que Deus vai sustentar e não vai. É muito pouco.
É como se fosse uma fogueira que precisa de lenha todos os dias, senão a chama apaga. E aí você fala, ai Jesus, eu não estou sentindo sua presença, mas você está colocando lenha? Você está pedindo Deus para incendiar seu coração ali? Fala, Jesus, eu estou obedecendo realmente a sua vontade? Vivendo o que o Senhor quer para mim? E aí, gente, para ilustrar essa parte, tivemos disponível a presença de Deus. Lá nesse capítulo 6 de 2 Samuel, fala assim que lá no versículo 17, olha onde que Samuel colocou a arca do Senhor. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armava Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Eu quero que vocês peguem essa palavra. Fala comigo, no seu lugar. Aonde a presença do Senhor tem que ficar, gente? No seu lugar. Aqui Davi colocou a presença do Senhor no seu lugar ali, correto. E ele ofereceu o sacrifício e Deus se agradou demais. Não tem como você viver a vida com Deus sem querer desfrutar da presença dEle, desfrutar do Espírito Santo, sem colocar Ele no lugar que é devido na sua vida, que é o primeiro lugar, que é na frente das suas ansiedades, que é na frente das suas preocupações, que é na frente dos problemas, que é na frente das alegrias, na frente das coisas boas que vierem, das conquistas. Jesus, Ele tem que ser o primeiro de tudo. Ah, consegui uma bênção. É porque Jesus te abençoou, não é porque você podia sozinho. Porque às vezes você fala assim, nossa, graças a mim eu consegui isso. Não é assim. Então vamos passar agora para o segundo tópico. São 3. Então primeiro a gente teve disponível a presença do Senhor o ano todo. O segundo, gente, como eu posso ficar triste esse ano se a gente pôde apreciar, se podemos apreciar os milagres diários do Senhor. Se a gente pôde apreciar os milagres diários do Senhor, como que eu vou ficar triste, gente? Aí a pessoa fala assim, Laís, mas esse ano só teve coisa ruim. Rio Grande do Sul, Alagoas, as pessoas perderam umas casas, muita gente morrendo de câncer. Meu amigo que gostava de mim virou a cara para mim, começou a fazer fofoca com o meu nome. Minha família, que era meu amparo, está toda desestruturada. Como que eu vou ficar feliz? Gente, ver milagre nas pequenas coisas. Às vezes a gente não vê que a gente está andando, já é motivo para agradecer Jesus. Estou enxergando, já é motivo de agradecer. Uma vez eu discipulava uma menina, que ela chegou para mim e falou assim, Laís, eu estou com uma doença, que é esclerose múltipla. Muita gente aqui deve conhecer ela. E aí ela me contou, ela estava com 18 anos. Eu levei um susto, eu era discipuladora dela. E eu falei com ela assim, nós vamos orar e que seja feita a vontade de Deus. A nossa vontade é que o Senhor te cure, mas vai ser feita a vontade de Deus. E ela chegou um dia para mim e falou, toda vez eu mandava mensagem para ela preocupada, né? Porque essa doença, gente, ela vai atrofiando os órgãos, os músculos, a pessoa perde o movimento, perde a visão, e ela perde todos os sentidos, até ela ficar ali na cadeira de roda ou ficar numa cama inválida. E glória a Deus, essa menina está bem até hoje, andando, feliz, e ontem até me mandou convite do casamento dela. E tem um tempão que eu não converso com ela, tem uns 2 anos. E ela me mandou, salva essa data porque você é convidada. Aí eu falei, glória a Deus. E, gente, quando ela chegava para mim, às vezes de manhã, para mim fazer um discipulado com ela, eu ia lá no cursinho dela, porque ela não tinha tempo. Eu falava, não, eu vou lá no ângulo discipular você. Nós sentávamos lá no meio ali, o ângulo é ali, vocês sabem onde, né? Em cima do Bahamas. Nós sentávamos ali onde que é o Beco das Flores hoje, ficava ali nas mesinhas, e eu ficava lá, levava uma palavra para ela toda semana. E aí eu chegava lá e falava, como é que estava? Aí ela falava assim, Laís, hoje eu acordei e minha perna não estava funcionando. E antes, quando minha perna funcionava, eu não agradecia a Deus. Eu acordo hoje em dia, eu tomo meu remédio, a minha perna volta a funcionar. Tem dias que eu estou aqui na aula e eu perco a visão, e começa a ficar tudo preto. Ou minha cabeça começa a doer, Laís, e não tem remédio, eu acho que se eu tomar uma morfina não vai resolver. E antes, Laís, eu não agradecia por isso. Mas agora que eu estou perdendo os movimentos, eu estou falando, Deus, não deixa eu perder não. E como eu sou grata por um dia eu ter tido movimentos. Então, gente, que a gente não espere perder para a gente agradecer. Às vezes você está tão focado naquilo que você quer, que você esquece de agradecer porque você está aqui hoje. Você tem liberdade para estar na casa de Deus. Quantas pessoas gostariam de estar na igreja e não estão, gente? Quantas pessoas gostariam de ter esse acesso e tem pessoas que estão lá fora sendo escravizadas, estão sofrendo problemas, correndo risco de vida, porque tem países aí que é proibido glorificar o nome do Senhor, assim igual a gente glorifica, igual a gente anda com a Bíblia debaixo do braço. Aí na hora que vai para a igreja, fala assim, não vou levar a Bíblia não, tem vergonha de andar com a Bíblia. Aí às vezes na hora que é para falar na escola que é crente, fala assim, eu não vou falar não. Se a pessoa perguntar, tem alguém aqui de outra religião, fica caladinho, não fala, porque tem vergonha de assumir que ama a Deus. Porque ser crente, gente, não é uma religião, é você amar a Deus
É você deixar a sua vida, morrer para você e viver para Cristo. Isso que significa. Então, gente, que a gente venha apreciar os milagres. E na palavra, gente, onde que eu coloquei aqui que está isso? Lá em 2 Samuel, no 6, do 6 a 8, vai falar de quando Uzá tocou na arca do Senhor e ele morreu. E aí o que acontece? Davi na hora ficou desesperado. A Bíblia fala que ele desgostou-se. Versículo 8. Desgostou-se Davi. A hora que ele viu o amigo dele sendo morto, fulminado pelo fogo, mas Uzá desobedeceu, né, gente? E aí, a hora que Davi viu, ele ficou muito triste, chateado. E aí, estou muito feliz, Michele está ali, com o irmão dela, Nicolas, sejam muito bem-vindos. Quando Davi, ele viu o amigo dele ali sendo morto, Uzá, eu sou muito engraçado, né, gente? Só eu mesmo. Aqui, mas quando Davi, ele viu o amigo dele, Uzá, sendo morto, o que aconteceu? Ele foi e desgostou-se. A Bíblia fala que ele se desgostou e ficou triste. O que ele fez com a arca, com a presença de Deus? Manda lá para casa de Obed-Edom, vai que mais alguém morre. Ele ficou com medo, gente. Ele ficou, não com medo, mas ele ficou com tanto temor ali naquele momento, que ele falou assim, não, a presença de Deus tem que ter obediência para carregar, e acho que a gente não está preparado, não. Ele não conseguia olhar, gente, para as bênçãos que o Senhor trazia através da arca. Aí o que aconteceu depois, mais à frente? Lá no versículo 12 fala que avisaram Davi que o Senhor estava abençoando Obed-Edom por causa da arca que estava lá na casa dele. E aí o que acontece? Davi vai lá buscar a presença de Deus. Então, gente, ali Davi começou a olhar e ele falou, não, realmente essa presença de Deus, eu não posso ficar longe dela, não. Então que a gente consiga apreciar, gente, não ficar focado no problema. Não é ignorar uma morte, ignorar um acontecimento ruim. A gente sofre, a gente fica triste, a gente passa por circunstâncias muito difíceis. Mas é pedir a Deus para não deixar os nossos olhos ficarem fixos nisso, mas a gente conseguir olhar para a vontade de Deus o tempo todo e falar, Jesus, me dá força para continuar. Me dá força, Jesus, para eu continuar servindo ao Senhor com integridade, com sinceridade e exalando o Senhor por onde eu for, sendo instrumento do Senhor. E o terceiro, gente, o último exemplo que eu coloquei aqui, como a gente pode ficar triste esse ano. Isso é uma trend, né, gente, do Instagram, vocês sabem, né? Se a gente pode celebrar a alegria dos outros. Esse ano eu não tive nada de vitória, só coisa ruim aconteceu na minha vida. Mas às vezes seu amigo teve tanta vitória e você não conseguiu celebrar com ele. Porque você ficou lá com inveja, seu amigo chegava para você e contava, você chegava para o seu amigo e contava, nossa, aconteceu isso comigo, cara. Eu realizei essa bênção. Aí seu amigo nem para te dar um abraço. Na hora ele fala assim, que bom. Você já vê na cara da pessoa que ela não ficou feliz por você. Como que isso é ruim, gente? E aonde que isso vai estar lá no texto que eu li? 2 Samuel 6,16. Quem que ficou desprezando Davi na hora que ele estava dançando alegre lá na presença do Senhor? A esposa dele, Mical. Mical viu ele da janela, ele dançando, porque ele estava tão feliz que a presença do Senhor, a arca estava ali com eles de novo. E Davi estava naquela alegria que ele não queria nem saber, ele estava dançando, parecendo como se fosse louco, mas dançando e dando o melhor dele para Jesus. E é isso que Deus se agrada, né, gente? E Mical, a hora que ela viu, ela desprezou e ela debochou de Davi. E às vezes, ao invés da gente, né, naquele momento ali, valorizar a vitória do nosso companheiro, valorizar as conquistas dos nossos amigos, a gente nem dá ênfase. A gente fica assim, nossa, que bom. Aí a gente vai lá para o quarto e fala, Deus, fulano está conquistando tanta coisa, por que eu não? Aí já começa aquele espírito de inveja, começa a olhar para o lado, se comparar. Nossa, mas fulano tem pouco tempo que ele está na igreja, já está fazendo tanta coisa, por que eu não estou fazendo? E Jesus, gente, Ele não quer isso para a gente. Ele não quer que a gente fique se comparando com o outro, olhando para o outro. E eu vejo que hoje em dia é isso que mais acontece na juventude. A gente se compara demais. A gente às vezes olha o Instagram e começa a deixar o Instagram ele moldar as nossas vidas, moldar a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar. Começa a seguir um blogueiro lá, uma blogueira lá e começa a ficar querendo ficar igual. Igual tem a Virgínia lá, parece que agora, né, a ênfase nacional, bateu lá os milhões dela lá. E a pessoa começa a querer até falar igual a Virgínia. E, gente, não tem problema às vezes você imitar uma pessoa em algo, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não está glorificando a Deus. Não é que eu sou contra você seguir pessoas, mas você tem que tomar cuidado com aquilo que você está absorvendo no seu dia a dia. E tem coisas, gente, que às vezes não vai glorificar a Deus. Vai ter coisas que às vezes você vai ver que está absorvendo, está te enchendo, mas está te afastando da presença. Sendo que eu falei aqui que o maior presente que a gente tem é a presença de Deus.
que é o amor dele, a bondade dele, né, que está sobre nós. Então, gente, que a gente venha celebrar a alegria dos nossos amigos, que a gente venha saber realmente se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, sempre estar ali ó, como um ombro amigo mesmo de verdade, não ser falso, pedir para Deus nos ajudar a ser realmente verdadeiros amigos, mais chegados que irmãos, né? Lá em Provérbios vai falar isso. E para a gente conseguir realmente ser aquilo que Jesus quer que a gente seja nessa terra. Lá em Romanos, a gente vai falar assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes você está passando alguma situação, não sei qual, mas Jesus sabe qual que você está passando. Às vezes você está vivendo alguma circunstância e Jesus conhece melhor do que qualquer pessoa. Mas saiba que a palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, aceite a vontade de Deus para você. Se você estiver passando uma circunstância difícil, não reclame. Fala, ô Jesus, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, Jesus, com essa situação. Às vezes Jesus está querendo que você dê um passo e faça algo. Você fala, Jesus, eu não consigo fazer isso que o Senhor está me pedindo. Eu não consigo, Deus é mais forte que eu. Aí você vai e entrega nas mãos dele todos os dias e ora. Que vai chegar a hora certa que ele vai te ajudar você a fazer. Vai ajudar você a cumprir e viver aquilo que ele tem para você. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E lá em Filipenses, gente, tem uma palavra que eu gosto muito. Lá em Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13. Vocês colocam aí para mim? Filipenses 4, do 11 ao 13. Que vai falar o seguinte. Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo vai falar o seguinte para a igreja de Filipe. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pode passar. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Pode passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo ele fala assim, olha, eu sei o que é estar contente em qualquer situação, estando com fome, estando com abundância, tendo muito, tendo pouco, passando lutas ou não. Paulo ele sabe o que é estar contente. Sabe por quê, gente? Porque a presença de Deus era o que ele mais valorizava. Paulo, você vê que ele larga tudo, abandona tudo para poder fazer a vontade do Senhor. Porque a presença de Deus era o que mais valia na vida dele. Então, gente, que vocês nunca troquem a presença de Deus por nada na vida de vocês. Que em tudo na vida de vocês, vocês iam sempre falar, Jesus, me ajuda a valorizar, a exalar realmente a vontade do Senhor, né? A transbordar por aí, a ser testemunho do Senhor por onde eu for. Para que as pessoas, quando vê no meio da rua, não me vejam, mas vejam o Senhor. Porque quando Jesus faz milagre na sua vida, não é porque Ele quer te elevar, mas é porque Ele quer que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. Então, às vezes, quando a gente conta um testemunho aqui, não é porque eu falar, lá está muito bem, não. É porque eu quero que vocês creiam nesse Deus Todo-Poderoso também e vejam como Ele pode fazer milagres e maravilhas. Eu me lembro que uma vez eu estava na universidade, fazendo bioquímica, cursando um curso lá, e eu não gostava muito, né? Não gostava do curso. Já estava num período bem avançado, quase prestes a formar. E todos os dias eu dobrava meu joelho no meu quarto e falava, Jesus, amanhã me faz amar o meu curso. Amanhã eu vou ir para a aula de novo e me faz eu chegar lá na aula e amar aquele curso. E aí eu chegava lá na sala e eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou roubando vaga de quem ama. E eu não estou gostando. Aí eu ia de novo, dia seguinte. Aí tinha dias que eu ia pela reta, eu ia passarinhando, né? Vendo os pássaros cantando, contemplando a beleza do Senhor, e orando, cantando na presença de Deus. E era muito bom aquele momento ali na reta, mas a hora que eu entrava na sala, que a professora começava com a matéria, eu ficava, meu Deus, eu não gosto disso. Eu preciso gostar disso. E eu ficava todos os dias, gente, foram mais ou menos 5 anos orando, mais de 5 na verdade. Fiquei lá mais ou menos 7 anos, eu fiquei mais do que era para ficar, porque eu tranquei 1 ano. E aí fiquei 1 ano fora, depois voltei de novo, insisti. Mas eu ficava todos os dias falando, Deus me faz gostar, me faz gostar. E eu não gostava, gente, eu ficava insistindo naquilo ali. Mas Deus o tempo todo, Ele me sustentou ali. O tempo todo eu via Deus agindo. Deus fez eu fazer amizades ali com pessoas que hoje estão aqui na CB Paz, hoje estão na célula. Eu consegui ter uma amiga lá que era como se fosse minha discípula. E a gente juntas compartilhava a palavra de Deus. Então assim, foi um tempo que eu não falo assim, não valeu de nada. Valeu e muito, porque uma vida para o Senhor vale mais do que qualquer coisa. E hoje essa amiga minha, ela está até na célula do Iagão e da Fran. E é uma amiga muito querida.
E, gente, o dia que eu saí do UFV, que eu falei, Jesus, não dá mais. Eu estou insistindo todos os dias da minha vida, não dá mais, eu preciso dar um passo. E eu dei um passo com muito medo. Mas aí, gente, naquele dia eu falei, Jesus, se o que eu estou fazendo vai me afastar da presença do Senhor, o Senhor não deixa eu fazer, não. Mas aí eu fiz. O Vinícius foi para o encontro com Deus, eu fui lá, entrei no SAPS, desliguei. Quando ele voltou do encontro, eu falei, eu tenho uma notícia para você. Eu tranquei o curso. Aí ele levou um susto, né? Mas aí veio na segunda-feira, eu falei, Jesus, segunda tem aula, será que eu vou ficar mal? Eu acho que eu vou ficar muito deprê, porque agora eu tranquei. Aí veio segunda, gente, mas eu fiquei numa alegria. Nossa, eu não senti saudades nenhuma. Aí a minha vizinha do prédio também fazia bioquímica. Aí ela falou assim, Laís, minha bike estourou, me leva na aula. Aí eu falei, nossa, eu também tenho aula. Eu teria, né, se eu não tivesse trancado. Falei, leva, peguei o carro e levei ela lá, deixei ela lá no PVA. Ela, você não está com saudade? Não, eu falei, não, estou dando a glória a Deus. Porque eu estou vivendo algo que não é o meu sonho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com cabelos, que eu comecei, né, ali no estúdio, eu falei, Jesus, se esse estúdio não for glorificar o nome do Senhor, pode fechar as portas. Pode fechar, porque se isso aqui não for para glorificar o Senhor, fecha. Eu prefiro viver a vontade do Senhor do que viver a minha. E tudo, gente, na vida da gente tem que ser para glorificar o Senhor. Vai ter momentos na vida que a gente vai errar, porque a gente, né, infelizmente, a gente erra, a gente é bobo, acredita em certas coisas que não deveriam. Mas que a gente sempre venha se firmar e buscar essa palavra, buscar direção. Então, vocês têm motivos para ficar triste esse ano? Amém. Por quê? Porque vocês tiveram acesso à presença do Senhor, porque vocês celebraram a alegria dos outros e porque vocês viram Deus agindo nos milagres, fazendo milagres na vida de vocês. E mesmo que você fale, não vi, você viu sim, em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé para a gente orar? Vou chamar o louvor aqui. Você feche seus olhos, que nessa noite você possa mesmo se conectar ao Senhor, de coração, de alma, de espírito, e falar, Jesus, eu te amo com toda a minha força, com todo o meu amor, com todo o meu entendimento. Eu amo o Senhor, Jesus, de todo o meu coração. E se você não está sentindo esse amor, que você peça, Jesus, me faz sentir, Jesus, me faz sentir a presença do Senhor. Me faz, Jesus, eu me quebrantar na presença do Senhor igual eu me quebrantava antes. Me faz, Jesus, eu poder experimentar, Jesus, da vontade do Senhor para a minha vida. Que em nome de Jesus, que a gente venha mesmo negar as nossas vontades, que a gente venha negar os nossos sonhos e falar, Jesus, eu quero viver os sonhos do Senhor. Se os meus sonhos não forem os teus, eu não quero. Eu quero os sonhos do Senhor para a minha vida, Jesus. Mas de todas as coisas, Deus, ali como Davi saltava, pulava, dançava diante da presença do Senhor, eu também, Jesus, quero por aí sair glorificando a presença do Senhor por onde eu for. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. E nessa noite, Deus, eu entrego essa igreja, entrego essa juventude, entrego cada adolescente, cada pessoa aqui presente, Deus, diante do Senhor. Que o Senhor, Deus, venha examinar cada coração aqui nessa noite. Espírito Santo, o Senhor que é poderoso, que um dia transformou minha vida, teve misericórdia de mim, Pai, e me tirou do fundo do poço, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, para que todos os dias o Senhor transforme a vida desses jovens, Pai. Que eles venham, Deus, experimentar os milagres do Senhor nas coisas pequenas. Que eles venham, Jesus, ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por eles até hoje. Só deles estarem vivos, Jesus, já é motivo de agradecimento. Nós queremos agradecer ao Senhor, Jesus, porque o seu sacrifício na cruz, Deus, é a maior demonstração de amor, Pai. Não existe maior demonstração de amor que essa. Que o Senhor, Jesus, venha mesmo, Pai, fazer os teus filhos ficarem cada vez mais parecidos com o Senhor. Que venhamos buscar santidade, Jesus. Que venhamos buscar, Jesus, sermos santos como o Senhor, Jesus. Que venhamos buscar, Jesus, não andar, Pai, por caminhos tortuosos. Falar coisas que desagradam o Senhor. Ou pensar, Jesus, coisas que te desagradam, Pai. Mas que os nossos pensamentos, Deus, venham mesmo, Deus, se tardar a irar. Que eles venham tardar, Deus, a querer pecar. E que no nosso coração só tenha lugar, Jesus, para a presença do Senhor. Assim como Davi, Deus reconheceu que aquela arca estava abençoando tanto a casa de Obed-edom. E ele falou, não, eu quero a presença para nós. Que a gente também, Deus, não venha deixar, Deus, a presença do Senhor jogada em nenhum lugar. Mas que a gente venha colocar a presença do Senhor no lugar que ela deve ficar na nossa vida. No lugar certo, Deus, que ela deve ocupar. Que o Senhor, Pai, tem um lugar reservado, Pai, na nossa vida, que é o seu lugar. Que é só o teu lugar, Deus, e de mais ninguém. Que nenhum vício tome lugar do Senhor.
Que nada, Pai, que nem pornografia, que nem desejos, Pai, de viver lascívias, coisas que desagradam o Senhor, Pai, venha tomar o lugar do Senhor. Mas que a gente, Deus, venha mesmo dar ao Senhor, Pai, o lugar que é teu, todos os dias, Pai. E nessa noite nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai, os nossos anseios e pensamentos. Entregamos as nossas preocupações, Pai. Entregamos as nossas ansiedades ao Senhor, Pai. E cremos, Deus, que o Senhor, Deus, é aquele que nos ajuda a confiar, descansar e esperar no Senhor. Ajuda os teus filhos a esperarem pela vontade do Senhor, Deus. Não deixa a pressa, Jesus, atrapalhar os sonhos do Senhor na vida deles. Mas que em nome de Jesus, que eles tenham mesmo, Deus, andar com o coração em paz. Traz paz sobre os teus filhos, Pai. Traz paz, Jesus. Traz alegria, Jesus. E que eles venham, Deus, abundar essa paz por onde eles forem. Em nome de Jesus, Deus. Que eles carreguem a presença do Senhor por onde eles forem. Em nome de Jesus, Pai. E nós queremos te louvar, Pai, nesse momento, Pai. E agradecer ao Senhor. Nós te amamos, Jesus.